Olá pessoal, eu tenho um módulo aqui no meu arquivo, tenho um userform 1, tenho uma plan 1 aqui, tá? E tá dando esse erro aqui, ó, erro em tempo de execução 424, o objeto é obrigatório, tá? Então eu vou ir mostrando para você o que tem no meu arquivo, tá? E vou deixando um tempinho aí para você ir pensando o que está errado aqui, o que está causando esse erro aqui, ó. O objeto é obrigatório, tá? Se eu der um depurar, ele aponta que o erro está nesta linha aqui, tá? Então eu vou parar aqui a execução. O código que eu tenho é só esse aqui, ó, tá? Ele está dando o erro nessa linha aqui, tá? Aí o que eu tenho mais aqui? Eu tenho um userform aqui nesse arquivo, tá? Tem um botão aqui, ó. O botão por enquanto está sem nenhum código, tá? Aí no evento initialize eu tenho aqui esse código aqui, ó, tá? No meu formulário, ok? Então eu quero que você vá analisando aí onde está aquele erro, tá? Eu tenho aqui, ó, plan 1, não tem nenhum código aqui, tá tudo em branco, tá? Alt F11, aqui, ó, tá tudo em branco a minha planilha, tá? E aqui eu tenho o nome plan 1, tá? Então, já descobriu onde está o erro? Ok? Vai pensando aí, ó. O erro acontece quando eu executo esse procedimento aqui, ó, subteste, tá? Aí ele dá esse erro aqui, ó, erro em tempo de execução 424. O objeto é obrigatório, tá? Então o erro está nesta linha aqui mesmo. Já descobriu qual é o erro? Então, o erro aqui é um erro de digitação, tá? Só que esse erro de digitação, ele não dá para ver assim, você ficar olhando assim, não dá para ver, tá? Porque esse erro, ele é causado pela semelhança entre a letra L minúscula e o número 1, tá? Eles, na verdade, eu não sei informar se eles são iguais para o olho humano, tá? Ou se eles têm alguma pequena diferença, tá? Eu sei que no código, né, no computador, ele entende como coisas diferentes, tá? O número 1 ele entende de um jeito e a letra L minúscula ele entende de outro jeito. Ele entende como caracteres diferentes, tá? Então, eu tinha digitado aqui nesse lugar a letra L, tá? E ele não encontra aqui no meu arquivo plan L, ele encontra a plan 1, tá? Tanto que se eu executar aqui agora, que eu já troquei o L por 1, vai executar sem nenhum problema e vai colocar lá na minha planilha a letra A, tá? Então esse erro, objeto é obrigatório, é porque você está usando, tá? Está se referindo a algum controle aqui, alguma planilha, né? Algum gráfico, alguma figura, tá? Controles de formulários como Combo Box, Text Box, List View, List Box, caixa de texto, label, botão de comando, tá? Algum desses objetos você está colocando um nome aqui que não existe, tá? Então, se você, por exemplo, escreve Textbox 2, mas no seu formulário só tem Textbox 1, ele não vai encontrar Textbox 2, tá? Então,
esse erro objeto é obrigatório ocorre quando você fala para chamar um objeto, né? Alterar um determinado objeto, alterar uma propriedade desse objeto, tá? Só que aquele objeto não existe no arquivo, ele não encontra, tá? Então, pode ser que você tenha apagado aquele objeto e esqueceu que apagou. Pode ser que você tenha alterado o nome daquele objeto e esqueceu que alterou, né? Ou pode ser que você tenha digitado errado o nome daquele objeto. Aí ele não encontra o objeto e dá esse erro, tá? O objeto é obrigatório. Então, esse é o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.